Bom dia. Bom dia. O assunto da semana foi a escolha do Papa e o falso profeta Mirim. Não sei se vocês acompanharam. Fuxico Gospel comeu solto essa semana. E eu quero compartilhar com vocês o ensino de Jesus sobre os falsos profetas, os falsos mestres. E aí vocês tiram as conclusões de vocês. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Nós vamos estudar esse capítulo. Espero que você mantenha a Bíblia aberta, o celular ligado, o tablet, né? O Evangelho de Mateus, ele é conhecido como o Evangelho dos discursos. E você tem o discurso do Sermão do Monte, capítulo 4, capítulo 5, 6 e 7. Depois você tem no capítulo 13 o discurso acerca das parábolas do reino. Capítulo 18, 19, Jesus fala sobre vários assuntos também. No capítulo 23, ele vai fazer esse discurso contra os falsos profetas, os falsos mestres da época. E capítulo, vocês conhecem, 24 e 25, é o discurso profético dele. Então vamos lá. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, alongam as suas pranchas, amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas.
guias cegos, que coais o mosquito, engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo, Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto duríssimo e que a gente expõe porque está na Bíblia e porque é um texto extremamente necessário. Jesus está aqui enfrentando o falso ensino. Ele está indo para Jerusalém. Ele vai chorar depois desse discurso, vai entrar em Jerusalém em direção à cruz. E é muito interessante, porque esse discurso está dividido em duas partes. Veja aí, dos versos primeiro até o verso 12, Jesus fala às multidões e aos seus discípulos. Do versículo 13 até o versículo 36, Jesus fala não mais para os seus discípulos e para as multidões, mas fala diretamente aos fariseus. Então a narrativa começa assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. O que ele vai dizer aqui? Eu queria destacar os pontos principais que Jesus fala para os discípulos e para as multidões. Em primeiro lugar, os fariseus e os escribas, eles usurparam a autoridade espiritual. Presta atenção. Eles não foram nomeados por Deus. Eles não foram chamados por Deus. Eles se fizeram autoridades espirituais. Lê comigo, por favor. Versículo 2, o que ele diz aí? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os... Preste atenção. Não existe nenhum registro bíblico de que Deus deu para esse grupo autoridade espiritual. Eles se assentaram. Eles não foram assentados. Tem diferença isso para você ou não? O cara que diz, e hoje eu sou apóstolo. Mas quem diz que você é apóstolo? Quem diz que você é pastor? As pessoas se autoproclamam. Quem constituiu o papado? Onde é que está na Bíblia a base bíblica
quem é o cabeça da igreja? Cristo. Ninguém pode usar esse nome Papa, porque é papai, origem. E Jesus está dizendo: a ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai. Então nosso Papa é Deus. É muito interessante a gente observar que a origem dos fariseus vem desde Esdras, com a criação da sinagoga. Os fariseus formavam um partido político religioso, constituído de negociantes ricos, que tinham dinheiro. Eles formavam uma aristocracia, e eles se julgavam mais espirituais do que os outros, mais santos. A palavra fariseu vem de um termo hebraico que significa separar. Eles eram os separados. E eles usurpam o poder religioso. Eles se assentam na cadeira de Moisés. Então não tem autoridade procedente de Deus. Segunda característica que Jesus vai colocar é que os fariseus, eles não praticavam o que ensinavam. Eles eram extremamente zelosos em guardar os rituais externos, mas não obedeciam à lei interiormente. Sabe esse negócio de tradição humana? Aquilo que você cria, mas não está na Bíblia? Veja o perigo disso. Dá um pulinho lá em Marcos, capítulo 7. Versículo 6, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, gente, o versículo 8, o que diz aí? Negligenciando o mandamento de Deus, guardais o quê? Então eles negligenciam a palavra de Deus e criam o quê? A tradição dos homens. Nós que viemos da reforma protestante, um dos pontos que nós levantamos, somente as escrituras. Mas a igreja católica, ela diz que a tradição da igreja, as encíclicas papais, tem o mesmo poder e a mesma autoridade que as escrituras sagradas. Mas Jesus está dizendo aqui, somente o quê? As escrituras. Terceiro lugar, além da usurpação da autoridade espiritual, além de não praticar o que ensinam, e Jesus diz assim, versículo 3, como é que ele diz? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Isso aqui é uma coisa que já é comum para nós. Nós já somos incoerentes por natureza. Mas o que Jesus está colocando aqui é que esses homens, eles eram autores. A palavra atores, a palavra hipócritas, tem esse sentido. Eles não eram convertidos, mas faziam o papel de convertidos. Terceira característica dos fariseus é que eles oprimiam o povo com leis religiosas pesadas e desnecessárias. Os crentes já tinham o Antigo Testamento para obedecer, mas os fariseus criaram cerca de 600 mandamentos.
Veja no texto, lê comigo o versículo 4, o que ele diz? Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo. Você já viu isso? Tem igreja aí que pastor não pode ser barbudo, que mulher não pode usar calça comprida. Vocês estão tudo em pecado, viu? Quantas tradições nós temos? Quantas pessoas estão hoje opressas, carregando fardos estabelecidos por homens que não são convertidos, mas se acham autoridade religiosa. Mas tem mais. Quarto lugar. Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Ou seja, tudo que eles fazem é para aparecer. Você já notou que tem gente que quer aparecer por aquilo que faz? Eles queriam aparecer pela maneira de vestir, eles queriam aparecer ocupando os primeiros lugares nos eventos, eles queriam aparecer através de saudações e de títulos. Eles gostavam de ser saudados em públicos, e eles queriam ser chamados também de mestres. Se a gente olhar para a igreja evangélica hoje, a disputa é por isso, ou não? Não basta ser pastor, tem que ser bispo, tem que ser apóstolo, tem que ser patriarca. Já está saindo da esfera, tem que ser querubim, serafim. E tem uns que querem ser Deus mesmo. Jesus vai encerrar essa primeira parte do seu sermão dizendo nos versos 8 a 12: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois o quê? Irmãos. Lembra que Jesus disse lá em João: eu sendo o Senhor, lavei os pés de você. Jesus é o nosso mestre, o Espírito Santo é o nosso mestre, Deus é o nosso mestre. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós somos. Nós só estamos aqui vivos, respirando, porque Deus é o nosso Pai. Mas ele termina dizendo: nem sejam chamados de guias, porque um só é o vosso guia. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Terminando o discurso com essa aplicação prática, Jesus então, a partir do versículo 13, ele se dirige aos escribas, e ele vai usar uma expressão, ai, não é apenas uma expressão de tristeza, mas ela vem misturada com sentimento de juízo, de maldição. E Jesus então, ele se volta para esses fariseus hipócritas, e ele vai acrescentar, se você observar bem aí, ele vai fazer as maldições, e cada maldição tem uma razão.
A primeira delas, se você observar, ele vai chamar essa turma de hipócritas, de serpente, raça de víboras. Primeiro, eles não entravam no reino de Deus e não deixavam ninguém entrar. Eles impediam que as pessoas crescem que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador. Eles tinham as Escrituras. Jesus certa vez disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. E vocês não querem isso porque vocês não querem a glória de Deus e simplesmente a glória dos homens. Irmãos, que coisa triste. Versículo 13: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Isso é muito sério, porque se você não prega o verdadeiro evangelho, e se você tem igrejas que são chamadas de igrejas evangélicas, que não pregam o evangelho, são perdidos, impedindo que os outros sejam o quê? Salvos. O segundo ai é que, versículo 14, exploração dos mais fracos. Diz aí o texto: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, e para justificar, ainda fazem o quê? Longas o quê? Orações. Vou contar uma história para distrair vocês. Uma pessoa foi, uma senhora, foi numa igreja dessas aí. O filho estava preso. E ela foi lá e pediu à autoridade religiosa que tinha lá para fazer uma oração para que o menino dela fosse solto. E ele perguntou para a senhora: quanto é que a senhora tem? Ela disse: R$50. Por R$50 eu vou orar, mas não garanto que ele vai ser solto. Vocês acham que não existe isso hoje no nosso meio? Está assim. A comercialização da fé, a venda de falsas esperanças. Jesus está dizendo: veja, irmãos, no versículo 14, quem faz isso com o pobre, a viúva representa aqui o necessitado, diz aí: por isso, lê comigo o versículo 14, sofrerei juízo muito mais. Então há grau de punição. E eu acho que vai ter uma chapa quente lá no inferno para político corrupto, sindicalista e falso pastor. Desculpa os sindicalistas, tem algum aqui. Porque eu fui roubado, eu sou aposentado. 6 milhões, você também foi, que você é do INSS. Ninguém está preso. Está tudo bem. Ai de vós, que impedem as pessoas de entrar no reino. Ai de vós, malditos sois vós, porque exploram os mais fracos. Terceira característica, versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Significa que o falso profetismo faz discípulos para si, não para Jesus. Então é uma cadeia de falsidade.
O falso religioso produzindo falsos religiosos. E eu estou preocupado, porque na igreja evangélica agora parece que os pastorados são familiares. Tem que passar de pai para filho, para neto, para genro, para cunhado. Cuidado, irmãos. Os fariseus faziam um esforço elogiável para fazer prosélitos para si ou para a religião judaica. O objetivo não era a glória de Deus, o bem das pessoas, mas o crédito pessoal de fazer prosélitos. Os prosélitos eram 2 vezes piores na lei cerimonial, no legalismo, na perseguição contra o cristianismo. Veja o que Jesus vai dizer aí, no versículo 15. E tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Os discípulos eram piores. E aqui pode entrar o apóstolo Paulo, que foi o grande perseguidor da igreja, que matava em nome de Deus. Irmãos, é muito interessante isso, porque o falso ensino torna as pessoas piores. E essas pessoas estão enganadas. Vocês se lembram daqueles homens que lançaram os aviões nas torres lá nos Estados Unidos? E eles fizeram aquilo achando que estava fazendo em nome de Deus, achando que com aquela atitude eles iriam ser mais recompensados espiritualmente na vida futura. Mas o pior, depois ele vai dizer a partir do verso 16: ai de vós, guias cegos. Guias cegos. O que significa isso? Que são cegos conduzindo cegos. Ou seja, eles conduzem o povo ao erro espiritual. Ao erro espiritual. Eles faziam juramentos tolos. Jesus destrói aí. Os fariseus levavam o povo a jurar por coisas que lhe dessem lucro e ganho pessoal. Esses juramentos aí. Eu vi a história de um pastor aí, que ele criou na igreja dele uma oferta para o pastor, chama oferta das primícias. Todo membro da igreja tem que tirar um dia de trabalho do ano para dar para o pastor. Eu até que eu gostei da ideia, mas não tem base bíblica. E não é para botar no gasofilaço, é para botar na conta do pastor. Onde é que tem base bíblica isso, irmãos? As pessoas se beneficiam. As pessoas enriquecem, tiram lucro da religião, montam fortunas, patrimônios. Eu estou até complexado. Acho que eu vou comprar uma invasão em Miami, em Orlando, para ver se eu fico famoso. É um negócio louco. Enganam as pessoas, fazendo as pessoas jurarem por coisas que não são lícitas espiritualmente, para tirar proveito disso. Fica zangado comigo, é Jesus que está dizendo, tá? Mas veja também, versículo 23, leia comigo. Ai
de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Dar dízimo é importante? Não deve omitir de dar o dízimo. Mas o dízimo não é nada. Por isso que eu falo que um crente que não é dizimista é muito ruim. Porque é o mínimo. Esse é um dizimista fiel. Mas o que eles estão colocando aqui, o que Jesus está condenando aqui, é que eles valorizam as coisas menores e desprezam as mais o quê? Importantes. Irmãos, pessoas são mais importantes do que dinheiro, coisas. Vocês estão aqui para serem amadas, pastoreadas, respeitadas. Nós estamos aqui para cuidarmos uns dos outros. Nós estamos aqui para ser tratados espiritualmente. Mas Jesus vai falar outro, depois disso aí, ele vai falar, ainda dentro desse argumento, no verso 24, vocês coais o mosquito e engolis o que? O camelo. Mas também, versículo 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina. Preste atenção. Não adianta combater o pecado exteriormente. O que contamina o homem é o que entra, ou o que está dentro dele, não de fora. Primeiro é necessário limpar o coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O sujeito, para ser crente, ele precisa ser convertido, regenerado. Ele tem que passar pela conversão. A gente podia separar aqui. Lá de cá, a ala das mulheres. Lá de cá, a ala dos homens. Mas para quê? Não, para não ficar um olhando para o outro, não sei o quê. Isso é besteira. Porque na hora que terminar o culto, vamos tudo se agarrar, se quiser, aí nas semaneiros. Já está provado. O pecado está dentro. Não adianta fazer mosteiro. Não adianta separar o povo. Tem que tratar do coração. São fingidos espiritualmente. Jesus, no verso 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros, o quê? Caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Jesus compara os fariseus aos sepulcros caiados. Externamente são bonitos, mas internamente podres. O problema é que quando você abre o sepulcro, você vai dar de cara com a podridão. E o que agrada ao Senhor é um coração contrito e quebrantado. Salmo 51. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Os escribas adornavam o sepulcro dos profetas do passado. Olha que canalice.
adornava o sepulcro dos profetas do passado, contudo, perseguem e matam os enviados de Deus no presente. Por isso, meus irmãos, por isso, Jesus passa a condená-los de uma forma clara. Versos 33 a 35, eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Esses fariseus e esses escribas julgaram a Jesus, mataram a Jesus. Depois eles continuam perseguindo os crentes. Eles mataram os apóstolos. E é interessante porque no ano 70 veio sobre essa geração. É como se Deus estivesse cobrando do sangue de Abel até o sangue de Zacarias. A ira de Deus veio sobre Jerusalém. Ele diz no texto 36, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente o quê? Geração. Por isso que Jesus, ao entrar, depois de fazer esse discurso duríssimo, ele entra em Jerusalém e diz o texto que Jesus chora e lamenta. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus morre, Jesus ressuscita. Jesus é assunto aos céus, mas Jesus não se manifesta mais para a população de Jerusalém. Ele só vai confrontar na segunda vinda. E aí ele não virá mais como servo sofredor, ele virá como juiz glorioso. Irmãos, esse assunto do falso ensino, da falsa religião, do falso mestre, é um dos temas mais perigosos que nós podemos enfrentar como igreja de Cristo. E que o Senhor nos guarde de tropeços, que o Senhor nos guarde de erros doutrinários, que o Senhor preserve a nossa saúde espiritual. E Judas vai dizer que somente Deus é poderoso para nos guardar. Mas é clamante aos céus quando Jesus faz esse discurso, a dureza de como essas pessoas que praticam conscientemente a falsa religiosidade serão julgados. Naquele dia dirão: em teu nome nós curamos, em teu nome nós exorcizamos, em teu nome nós fizemos muitas coisas. E Jesus vai dizer: não vos conheço,
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus chama a falsa religião de prática de iniquidade. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Amém? Vamos ficar de pé?